Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área. Meu povo, vê bem. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre o mundo árabe. E na aula de hoje a gente vai fazer algumas correções de algumas questões que eu vou lançar para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu vou lançar o vídeo, vou dar um tempinho para vocês responderem e vou resolver aí cada passo da questão para que vocês possam entender melhor o assunto, beleza? Então, vamos nessa! Bom, pessoal, vamos começar aqui então as perguntas da nossa atividade. Bom, peço que vocês abram o livro de vocês na página 17 e vamos ver aí a primeira questão, que tem aí uma letra A e uma letra B. Ao final de cada questão, a gente vai fazer uma leitura prévia e aí eu vou dar um tempo para vocês poderem pensar e responder e ao final desse tempo a gente vai para as respostas, beleza? Então vamos nessa. Bom, a primeira questão diz o seguinte: a Península Arábica pode ser dividida geograficamente em duas partes. Uma é dominada por um deserto, dunas e oásis, e a outra é uma região costeira banhada pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico. E manda observar o mapa. Então a gente tem um mapa aí da região que a gente tanto falou. Bom, logo depois diz o seguinte: de que forma vivia os habitantes do deserto na Península Arábica? Isso aí a gente já viu. E a letra B diz o seguinte: porque, na região banhada pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, desenvolveram-se importantes cidades. Beleza? Vamos ver essas questões. Então, antes da gente começar a responder, pensa um pouco aí. Pensou? Então vamos ver como é que a gente responde aí. A letra A diz o seguinte: de que forma vivia os habitantes do deserto da Península Arábica? Bom, como a gente viu, a maior parte aí dos que viviam no deserto da Península Arábica eram nômades, eram tribos nômades que viviam basicamente do pastoreio, né, e realizavam também aí o transporte de mercadoria e até mesmo de pessoas, ou seja, basicamente praticavam o comércio e o transporte aí por essa região, beleza? Essa foi facinho, vamos para a próxima. Letra B. Porque na região banhada pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico desenvolveram-se importantes cidades. Porque essa região é a região que a gente chamou de Arábia Feliz, a famosa Arábia Feliz. Essa região aí, ela não tinha escassez de água, e isso aí aproveitava-se para o cultivo de plantas e tal. E aí a galera também poderia se sedentarizar. Essa região aí, como vimos, era dividida por tribos e reinos que se sedentarizaram e conseguiam aí crescer na região, fundando grandes cidades aí, aproveitando inclusive também o litoral para a construção de portos, que ajudava aí no desenvolvimento dessas cidades também, tá? Então vamos para a próxima questão, que essa aí foi tranquilo. A segunda questão ela se encontra na página 18 e é a questão 2, que diz o seguinte: leia com atenção e responda. Maomé era comerciante e condutor de caravanas. Em suas viagens tinha o costume de caminhar sozinho pelo deserto, isolando-se para meditar. Segundo a tradição, foi no ano de 610, em um desses dias de reflexão, que ele recebeu uma revelação divina feita pelo anjo Gabriel. Isso aí a gente já estudou nas aulas anteriores. E aí vem as questões. Letra A. Após a revelação do anjo Gabriel, Maomé passou a pregar a existência de um único Deus. Para o profeta, foi fácil levar essa mensagem ou ele encontrou dificuldades em seu caminho? Explique. Letra B. Como é denominada a religião criada por Maomé? Após a sua divulgação, o que mudou na Península Arábica? E letra C. O que foi a Hégira e qual a importância para o povo muçulmano? Vamos ver quais são as respostas, mas antes vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensa aí. Bom, pensaram? Vamos ver o que a gente pode ver aí de resposta. A letra A, ela fala aí da revelação e da pregação de Maomé. E ele pergunta aí se foi fácil para Maomé levar a mensagem ou se ele encontrou dificuldade. Bom, apesar de ter tido aí muitos adeptos, como vimos, o começo da história Maomé passou por muita dificuldade, né, sendo perseguido bastante, principalmente pelo pessoal de Meca aí, que lucrava com a peregrinação das pessoas aí que tinham crenças politeístas e iam para o templo da Caaba para ali ver a Pedra Negra e tal, e que a galera relacionava aí as suas divindades. Na verdade, a grande questão é a questão com o comércio religioso.
Como a galera era politeísta, então existia uma venda de vários artigos religiosos ali da época. Quando Maomé começou a pregar sobre um único Deus, inclusive dizendo que os outros eram falsos, começou a ter problemas aí em relação ao comércio de artefatos religiosos. Então isso foi um dos grandes fatores que influenciou aí a perseguição a Maomé. Então não foi nada fácil respondendo aí a letra A. Letra B. Como é denominada a religião criada por Maomé? Como a gente viu, a religião se chama islamismo. E qual foi a influência dela na Península Arábica? A influência foi que, sobre o islamismo, Maomé conseguiu unificar todos os povos da Península Arábica, formando aí um grande império. E por fim, a letra C, o que foi a Hégira e qual sua importância? A Hégira é aquele acontecimento que marca a saída de Maomé de Meca para Medina. E a grande importância que ele tem, fora o fato em si, é que ele representa o ano 1 do calendário muçulmano. Esse acontecimento é um fato marcante e decisivo para a história de todo o povo ali da Península Arábica, beleza? Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima questão? A terceira questão da página 18 diz o seguinte: na Península Arábica, até o século VII, predominavam as religiões politeístas. O principal centro de culto e peregrinação dos árabes era a cidade de Meca, onde se encontrava a Caaba, templo que guardava, e guarda inclusive, a Pedra Negra. Qual é o significado da Pedra Negra e da Caaba para os muçulmanos? Bom, a Pedra Negra e a Caaba são dois dos grandes símbolos religiosos aí dos muçulmanos. O povo árabe acredita que a Pedra Negra havia sido um presente divino para o povo, e que a princípio ela era branca, mas que ficou escurecida por causa dos pecados da humanidade. A Caaba é o templo sagrado que guarda a Pedra Negra, e a Pedra Negra é essa pedra simbólica que refere-se aí a um presente divino. Tudo isso fica em Meca e compõe aí os principais símbolos da religião islâmica, principalmente ali naquela região. Beleza? Essa foi fácil. Vamos para a próxima. A quarta questão da página 18 diz o seguinte: por que os comerciantes não eram favoráveis às pregações de Maomé? Vamos dar um tempinho para você pensar. Bom, como a gente já viu, essa questão é bem fácil. Por que a galera não era favorável a Maomé? Simplesmente porque antes do islamismo, a galera aí que era politeísta, ali em Meca, vivia principalmente do comércio de artefatos religiosos, referentes às diferentes divindades da época. E aí o pessoal começou a ficar insatisfeito com Maomé quando ele começou a pregar sobre uma única divindade, e que obviamente não tinha nada a ver com os artefatos religiosos vendidos na região. E aí a galera começou a perseguir. Mas, diante dessa perseguição, começa aí, como a gente viu, um grande acontecimento aí da história do islamismo, que é quando Maomé sai de Meca para Medina, mas volta conquistando a cidade e transformando aí a cidade no grande centro da religião islâmica. Tranquilo? Deu para entender? Vamos para a próxima questão. A próxima questão está na página 26 e é a questão 1 dessa página, que diz o seguinte: com a morte de Maomé, em 632, teve início uma série de dificuldades para a sua sucessão. De acordo com o que você estudou, explique de que forma tais problemas foram resolvidos pelos muçulmanos. Bom, como a gente viu, Maomé ele foi substituído pelos califas, que foram seus sucessores. E o povo acreditava, que somente os descendentes de Maomé poderiam assumir esse cargo. E aí, dentro desse contexto, é o que a gente vai ver, talvez, uma das grandes divisões aí entre os muçulmanos. Por quê? Um grupo aí acredita que os sucessores de Maomé deveriam ser somente descendentes dele, enquanto outros acreditam que algum líder com um potencial maior para governo poderia também assumir esse cargo. E aí a gente percebe que, tirando os 4 primeiros que são relacionados aí com Maomé, veremos que os posteriores não têm necessariamente um vínculo de sangue, um laço de família aí relacionado a Maomé. E isso aí vai gerar alguns problemas no futuro, beleza? Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão também na página 26, sendo a segunda questão dessa página, que diz o seguinte: cite as principais atividades econômicas desenvolvidas pelo povo muçulmano. Então, dá uma pensada aí e a gente já responde. Vamos lá? Bom, pensou? E aí, qual foi a resposta que você chegou? Bom, se você chegou ao entendimento que, de maneira geral, a principal atividade econômica era o comércio, você acertou. Mas também a gente tem aí o pastoreio de animais e a agricultura, dependendo aí da região.
como a gente também já viu. Essa foi bem tranquila, né? Vamos para a próxima. A próxima é a terceira questão, que fica na página 26. Vamos ver o que é que ela diz. Os árabes produziram inúmeras inovações e avanços na ciência. Escreva a seguir algumas das principais colaborações dos árabes para a humanidade. Bom, como já vimos inclusive em sala de aula, entre as principais contribuições, a gente encontra suas contribuições aí na questão da matemática, né, com a álgebra propriamente dita, inclusive o conceito de zero, muito importante para o sistema decimal que a gente usa. A gente encontra uma grande contribuição aí na astronomia, a gente encontra aí também uma grande influência na química, por exemplo, com o desenvolvimento do sabão, tão usado até os dias de hoje, e também no desenvolvimento da literatura, com vários contos, como por exemplo As Mil e Uma Noites, um dos contos mais famosos do mundo. Acredito que essa tenha sido fácil, então vamos para a próxima. A próxima questão ela diz o seguinte: ocorreram muitos conflitos entre cristãos e muçulmanos, alguns gerando mortes em ambos os lados. Ainda hoje acontecem muitos enfrentamentos por motivos religiosos. Para você, se a maioria das religiões pregam a paz, por que existem conflitos entre pessoas que se dizem religiosas? Bom, meu povo, essa questão aí ela é pessoal, tá? Mas mesmo assim eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre ela. Bom, pensaram? Não sei qual foi a resposta que você chegou, mas acredito que você consegue perceber que apesar das religiões elas terem, né, às vezes pontos de vista parecidos, muitas vezes elas se dividem de acordo com pontos de vista pessoais ou coletivos, de acordo com o grupo que a segue. Por exemplo, você pega religiões que têm uma forte influência política ou uma forte influência econômica em alguma região. E isso acaba incentivando situações que vão além das questões religiosas, gerando conflitos. Porque mesmo a religião sendo algo relacionado ao espiritual, quem segue são seres humanos, que têm seus próprios interesses e seus próprios pontos de vista, que muitas vezes inclusive podem ser conflituosos. Mas vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão se encontra na página 27 e é uma questão de vestibular. É a questão 1, que diz o seguinte: a religião muçulmana, que contribuiu para unificar os povos de origem árabe e lhes forneceu amparo espiritual ao longo de sua expansão, acaba se relacionando com qual dessas questões? Letra A. Inspirava a forma de governo parlamentar, pois os líderes religiosos reuniam-se em uma assembleia proporcional. Letra B. Pregava o politeísmo na medida em que reconhecia a adoração de vários deuses. Letra C. Retirava sua orientação nos textos considerados sagrados, contidos no Corão. Letra D. Reconhecia em Maomé o único e verdadeiro Deus a ser adorado pelos islamitas. Letra E. Tinha como seu mais importante centro espiritual a cidade de Bagdá. Bom, pensa aí e vê qual é a resposta certa. Bom, vamos ver questão por questão. Relacionado a isso que a gente leu na primeira questão. Os islâmicos, eles inspiravam a forma de governo parlamentar? A gente viu que não, né? O restante da questão não precisa nem ler em si, porque na verdade a gente viu que todo o governo era sempre centrado numa única pessoa. Nunca dava a ideia de várias pessoas unidas numa assembleia. Por exemplo, quando falamos de assembleia, falamos num conjunto de pessoas juntas para decidir questões aí referentes ao governo, referentes às leis. Nesse caso, não. A gente via que estava sendo tudo centrado aí na figura de Maomé e posteriormente na figura dos califas. Então, não víamos aí um governo parlamentar. Muito pelo contrário, o governo era um governo monárquico com um poder bastante centralizado. Letra B. Pregava o politeísmo na medida em que se reconhecia a adoração de vários deuses? Obviamente que não. Era um monoteísmo com a crença em um único Deus, e esse Deus era Alá. Letra C. Retirava sua orientação dos textos considerados sagrados contidos no Corão? Sim, o Corão é o livro sagrado dos islâmicos, e como o Estado é um Estado teocêntrico, ou seja, em que a religião se relaciona diretamente com as questões do Estado, sim, se retirava aí orientações do texto, que era a base da formação aí de todo o Estado árabe desse período. Bom, reconheciam Maomé como o único e verdadeiro Deus a ser adorado pelos islamitas? Não. Maomé não é reconhecido como Deus, mas sim como um profeta. O Deus da questão é Alá. E letra E. Tinha como seu mais importante centro espiritual a cidade de Bagdá?
Bom, apesar de grande importância, Bagdá tinha uma influência muito administrativa, principalmente aí nos califados posteriores, mas a grande influência espiritual sempre é relacionada a Meca e a Medina. Então a resposta correta é letra C. E aí, você acertou? Vamos para a próxima questão. Bom, a nossa última questão é a questão 3 da página 27, que ela diz o seguinte: o islamismo, religião difundida a partir da Alta Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso, era dotado de certa heterogeneidade, o que pode ser constatado na existência de seitas rivais, como politeístas e monoteístas, sunitas e xiitas, cristãos e muezins, sunitas e cristãos e xiitas e politeístas. Bom, pensa aí e veja qual é a resposta correta. Chegou na resposta correta? Vamos analisar da seguinte forma. Quando fala em certa heterogeneidade, tá? Essa palavra quer dizer simplesmente diferente. De maneira geral, é algo diferente. Quando a gente fala de homogeneidade, a gente tem a ideia de algo igual. E heterogeneidade, a gente está falando aí de diferente. Ou seja, tínhamos grupos diferentes aí? Tínhamos sim. E qual eram esses grupos diferentes? Eram politeístas e monoteístas, como diz a primeira questão? Não. Na verdade, todos eram monoteístas. Então, a letra A está errada. A letra B, sunitas e xiitas? Bom, como já vimos, essa é a resposta correta. Sunitas e xiitas são os dois principais grupos. Uns acreditavam que Maomé, deveria ter seus sucessores a partir da linhagem dele, ou seja, só poderia ser governante aqueles da linhagem de Maomé, e outros que acreditavam que não precisava ser da linhagem de Maomé, portanto que fosse um grande líder. Essa é a grande divisão, essa é a heterogeneidade que a gente está falando, a grande diferença aí entre os grupos do islamismo. Então, o que é que tem de errado na letra C? Cristãos e muezins. Bom, só de falar cristão a gente já percebe que não é islâmico, então a questão está errada. Sunitas e cristãos. Também, cristãos mais uma vez, está errado. E xiitas e politeístas. Xiita até está correto, mas politeístas não, porque todos são monoteístas. Beleza? Essa também foi facinho. Pessoal, pois bem, essas foram as questões. Foram fáceis, foram tranquilas de se fazer. Espero que vocês tenham acertado. Espero que vocês tenham feito as outras também. E a gente vai se vendo aí nas próximas aulas, beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima!